Fala galera, tudo certo com vocês? Maravilha, professor Augusto César Freire, língua portuguesa. Olha, desde já convido vocês, todos vocês, que vão fazer concurso para PMPE. Pois é, PMPE, vocês sabem, né? A última banca, as últimas bancas do concurso tem sido o que, gente? A UPENet. Pois é, então nós vamos focar nessa relação da UPENet. E olha, você que vai fazer também guarda municipal da cidade de Caruaru, guarda municipal, a última foi a UPENet, e nós temos aí notícias muito interessantes que a UPE vai mais uma vez fazer este concurso para a guarda municipal. Então, se você é um aluno, se você é um concurseiro que quer ser policial militar, quer ser PM Pernambuco ou quer ser guarda municipal da cidade de Caruaru, você tem que ficar conosco. Fica conosco aqui no CEPEM, tá? Nós temos aulas especialistas, ou seja, todas as aulas são gravadas por especialistas em concurso público e o concurso para o qual você vai se submeter. Então fica conosco e hoje nós vamos entender um pouquinho dessa morfologia, tá certo? Eu sou o professor Augusto César Freire, olha só, vai lá, curte aí o @, do CEPEM, tá certo? Você sabe que não há outro preparatório especialista em fazer, informar cidadãos, informar, na verdade, PMs. Então, significa dizer que toda carreira policial é conosco, é no CEPEM. Ok, gente? Então, hoje vamos entender um pouquinho da morfologia. Você bem sabe que a gramática ela tem uma estrutura bem interessante. A fonética, com aquela questão da fonologia todo, a questão dos encontros consonantais, os encontros vocálicos, pois é, o ditongo, o hiato e o tritongo são muito importantes, muito mesmo, para entendermos, para analisarmos as questões de acentuação, que também faz parte do princípio da fonologia, tá? Mas aí depois ele vem o que, gente? A morfologia. E a morfologia é uma estrutura interessantíssima, porque na verdade compreende dois grandes grupos, o processo de formação de palavras e as classes de palavras. E olha só, sem a morfologia, você não consegue avançar no estudo da sintaxe. Então, os elementos morfossintáticos, tenho certeza, você procurou aí no seu edital, tá aí, né? Elementos morfossintáticos. Pois é, primeiro tem que passar pela morfologia. E hoje vamos estudar um pouquinho dessa morfologia da relação de que, gente? Da relação do pronome. Então, vamos lá, preste atenção, vem comigo aqui, preste atenção a essa relação. Na morfologia, nós temos aí o estudo dos pronomes. E o que é pronome? O que é um pronome? Quais são os pronomes? Pronome, na verdade, é todo elemento, olha para cá, vem para mim aqui, ó. O pronome, na verdade, é um elemento morfológico que ele serve para substituir. O princípio de substituição dá-se pelo pronome. Ora, o pronome é um elemento, preste atenção, de coesão referencial. Sim, de coesão referencial. Essa coesão referencial, olha só, o pronome, na verdade, ele serve para substituir, tá? Normalmente um elemento que nós chamamos anterior, que nós chamamos aí de anáfora, ou um elemento que vem depois dele chamado o que, gente? Catáfora. Então, na verdade, o pronome é um elemento de coesão referencial, importantíssimo, elemento de coesão. Você precisa focar no estudo dos pronomes. Olha só, a banca da UPENet, ela coloca lá nos conteúdos pronome. E ela bota pronome de tratamento, ela na verdade coloca elementos de coesão. Aí muita gente, vou estudar só a conjunção. Não, o pronome é um elemento de coesão referencial, importantíssimo. Então você precisa focar no estudo desse elemento de coesão referencial, ok? Beleza, então vamos comigo aqui, preste atenção. Vamos entender um pouquinho. Na morfologia, você sabe que ela aborda predominantemente os processos nos quais se acrescenta um segmento a outro já existentes. O processo morfológico divide-se, como eu disse a vocês, em classe de palavras e processo de formação das palavras. Então, as classes são 10 e os processos de formação de palavras, aí vocês sabem que nós temos aí, em média, 7 principais processos de formação de palavras.
Depois vamos entender um pouquinho mais esse elemento de processo de formação de palavras e você vai observar que o processo ele dá-se por mais ou menos aí 7 processos. Derivação, composição, hibridismo, abreviação, onomatopeia, empréstimo linguístico e neologismo. Nós temos 7 principais processos. Obviamente a derivação é a que é mais utilizada pelas bancas. E olha, a UPE-NET adora observar esses elementos de derivação. A derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal, a derivação parassintética, o elemento para síntese, né? Ou ainda a derivação regressiva e a derivação imprópria. São 6 processos aí que na verdade a gente precisa entender do processo de derivação. Composição são apenas 2, composição por aglutinação ou por justa posição. Mas a aula de hoje é pronome, não é isso? Então vamos lá, vamos entender um pronome aí, vamos entender essa relação de pronome. Então a gente sabe que a morfologia ela aborda predominantemente esses 2 processos, as classes de palavras e o processo de formação de palavras, tá? E aí vamos entender um pouquinho dos pronomes. O que são pronomes, para que servem, por que é que eles são tão importantes. E olha só, gente, acreditem, toda prova da UPE-NET, vem comigo, toda prova da UPE-NET sempre temos um elemento de coesão referencial, o pronome, fazendo uma relação anafórica ou alguma relação catafórica. Então, preste atenção nesta aula, vem conosco, Augusto César Freire, CEPEM, para você passar. Vem comigo. Para que servem os pronomes? O que são pronomes? Pronomes é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, indicando a pessoa do discurso ou mesmo situando no espaço e no tempo. Os pronomes demonstrativos fazem isso, né? Então é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, tá? Quando ele substitui, ele é chamado de pronome substantivo. E quando ele acompanha, ele vai ser chamado de pronome adjetivo. Prestem atenção. Pronome substantivo substitui, pronome adjetivo apenas acompanha. Tecnicamente, os pronomes adjetivos são os pronomes possessivos. Eles fazem esse acompanhamento. Neste acompanhamento, os pronomes possessivos, tá? Eles tendem a ser um pronome adjetivo, ok? Vem comigo, quer aprender? Vem-se embora, vamos lá, preste atenção. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês aí, ó. Nosso carro é aquele azul. Esta caneta é diferente dessa que tens nas mãos. Este ano será melhor do que aquele. Observe que todos esses elementos que estão grifados aí, que estão em vermelho, que estão, na verdade, estão grifados aí, eles são pronomes. Ou ele substitui ou ele acompanha. No primeiro elemento, nosso carro, esse nosso ele não substitui, mas ele acompanha um substantivo, é chamado de pronome adjetivo. Já sabem, anote aí, pronome adjetivo são aqueles pronomes que o que, gente? Que eles acompanham um substantivo, e o pronome substantivo é aquele que substitui um pelo outro, que é a principal função do pronome é substituir, ok? Ok, vamos lá. Preste atenção. Aí eu tenho o seguinte, os pronomes eles dividem-se em 6, são 6 tipos de pronomes. Pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes o quê? Relativos. São 6 os tipos de pronomes, você precisa lembrar. Pronome pessoal, pronome possessivo, pronome demonstrativo, pronome indefinido, pronome interrogativo e pronome o quê? Relativo. Os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos, como eu já falei a vocês, um substitui e outro acompanha. Vamos entendê-los. Então, primeiro vamos entender essa relação dos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, Augusto, mas parece-me que está faltando. Pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido, interrogativo e relativo. São 6. Eu já vi em algum gramática que tem mais. Não, são apenas 6. Na verdade, os pronomes pessoais eles subdividem em pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e os pronomes também de tratamento. A banca UPE trabalha dessa forma. Existem bancas, como a própria ADMTEC, uma banca que você já deve ter ouvido falar. Na verdade, pronome de tratamento ele está
fora dos pronomes pessoais. Agora, isso contraria muita doutrinação gramatical, ou seja, tem muitas gramáticas que dizem que os pronomes pessoais são formados por pronomes pessoais do caso reto, do caso oblíquo e o pronome também de tratamento. Vamos entender primeiro. Os pronomes pessoais do caso reto, eles vão substituir as pessoas do discurso. E quais são as pessoas do discurso? A primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa, aquela com quem se fala, e a terceira pessoa, de quem se fala. Vamos lá, olha para cá. Primeira pessoa, quem fala, vem comigo aqui, olha. A primeira pessoa é quem fala. A primeira pessoa, quem fala. Então, presta atenção. Quem fala? A segunda pessoa é com quem se fala. Sim, com quem se fala. E a terceira pessoa é de quem? Olha, de quem, as preposições mudam, né? De quem se fala. Aqui nós temos aí, nada mais, nada menos, o princípio dos pronomes pessoais do caso reto. E lembrem-se, quando o pronome pessoal do caso reto, ele substitui as pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, ele sintaticamente, eles só podem fazer papel de quê, gente? De quê? Pode gritar daí que eu estou ouvindo. Sujeito. Eles só podem fazer papel de quê, gente? De sujeito. Então, sintaticamente, os pronomes pessoais do caso reto, aqueles que substituem as pessoas do discurso, eles vão fazer papel de quê? Vão fazer papel de sujeito. Tá certo? Então vamos lá, preste atenção. Aí eu tenho o seguinte, olha os pronomes. Aí eu tenho um quadro bem interessante, que esse quadro ele vai trazer para vocês, na verdade, já de cara, esses pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo, não é isso? Olha só. E aí nós temos aí os pronomes pessoais. Eles são chamados de reto, oblíquos e de tratamento. Nós temos aí na primeira tabela, aí nessa tabela, você tem aí, ó, preste atenção, à sua esquerda, N de número, P de pessoa, reto, oblíquo e oblíquo átono e o oblíquo tônico. Vamos entender um pouquinho aqui, vem para cá, vê só. Preste atenção. Os pronomes pessoais do caso reto, como vocês já viram, eles dividem-se em pronomes pessoais, o reto substitui as pessoas do discurso e eles, na verdade, sintaticamente, eles só podem fazer papel de quê, gente? De sujeito da oração. E os oblíquos? O que são e para que servem os pronomes oblíquos? Eles servem para substituir os pronomes pessoais do caso reto. Então vamos lá. Os pronomes pessoais do caso reto substituem as pessoas do discurso e os oblíquos substituem o pronome pessoal do caso reto. Os oblíquos eles vão dividir-se em dois, em átonos e o que, gente? E os tônicos. Ora, e essa diferença é importante, sim, muito importante. Olha só, os pronomes oblíquos átonos, preste atenção, nós vamos observar que os pronomes oblíquos átonos, eles têm uma função na língua. Eles têm uma função sintática também a fazer. Eles fazem, os átonos e os tônicos, eles fazem papel de complemento, ou complemento verbal, ou ainda complemento nominal. Ainda também de adjuntos, na verdade eles fazem essa relação de complemento. No entanto, nós temos que ter cuidado nos átonos, porque os átonos, além desta posição, além de fazer o papel de complemento, nós temos que ter cuidado, tem uma coisa chamada colocação pronominal. Já ouviram falar em próclise, mesóclise e ênclise? A próclise, a mesóclise e a ênclise, ela vem para questões de que, gente? Dos pronomes oblíquos átonos. Então, você, concurseiro para PM Pernambuco, fica ligado nisso. Augusto está te dando essa dica aí dos pronomes oblíquos átonos e tônicos. Vamos entendê-los melhor, vamos lá. Então, os pronomes oblíquos, átonos e tônicos, observe lá, os átonos, nós temos aí mi, ti, o, a, li, si, nos, vos, os, as, lis e si. Já os tônicos são mi comigo, ti contigo, ele, ela, si consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, si consigo.
Augusto, eu estou vendo aqui, preste atenção, Augusto, eu estou vendo que o ele e o ela, além de serem pronomes pessoais do caso reto, eles também podem fazer papel de pronome oblíquo tônico, sim, mas só se ele vier precedido de quê, gente? Vier precedido de preposição. Olha para cá, preste atenção. Os pronomes oblíquos átonos, olha só, dica do mestre, olha a dica do mestre, presta atenção. Os pronomes oblíquos átonos, eles vêm sem preposição, e eles vão fazer papel de objeto direto, o objeto também o que, gente? Indireto. Lembrem-se de que eles vêm sem preposição, e eles vão poder fazer papel de objeto direto e objeto indireto. Já os tônicos, eles vêm com... Tá enxergando aí, não tá? Bênção. Preposição. Eles vêm com preposição e eles só podem fazer papel de objeto o quê? Indireto. Só que eu tenho um problema. Eu tenho um probleminha para você resolver. Você concurseiro, você que está aí para fazer a prova da UPE, fica ligado. Olha só, nos átonos, o O, o A, o OS e o AS, esses estão cristalizados para fazer papel apenas de objeto o quê? Direto. No entanto, o li e o lis, o seu plural, esse aqui só pode fazer papel de objeto o quê, gente? Indireto. Acreditem. Acreditem nisso e eu provo para vocês. Olha só. Miti, o, alice, nos, vos, os, as, lise, cis, são os pronomes oblíquos átonos e eles substituem as pessoas, eles substituem os pronomes pessoais do caso reto. Mas você vai utilizá-los, tem que ter cuidado, porque todos eles podem fazer papel de objeto direto e indireto, apenas o li. O li, esse aí só pode ser utilizado em verbos transitivos indiretos. Anotem aí. Li só pode ser utilizado em pronome, em verbo transitivo indireto, porque este, o li, só faz papel de objeto o quê, gente? Indireto. Já os tônicos, mim comigo, ti contigo, ele, ela, eles obrigatoriamente eles vêm com preposição. Se eles vêm com preposição, significa dizer que o ele e o ela, ele só vai poder fazer papel de pronome oblíquo tônico quando ele vier com preposição. Entreguei o livro a ela. Entreguei o livro a ele. Entreguei o simulado a ele. Então, neste caso, o verbo entregar, o ele e o ela, como vem com preposição antes, eles estão fazendo papel de pronome oblíquo que tônico. Segue o fluxo? Segue o fluxo. Então vamos lá. Segundo fluxo eu tenho o seguinte, os pronomes pessoais, na verdade, esses não são os pronomes pessoais agora, esses são os pronomes de tratamento, quer dizer, são pessoais, mas chamados de tratamentos. Esses pronomes de tratamento, preste atenção, você tem aí o seguinte, ó, o pronome de tratamento. Você, tá, que pode vir com esse V aí de abreviação, é para pouca formalidade, né? Então, quando não se tem muita formalidade, na verdade, quando você tem um grau de intimidade com a pessoa, você utiliza você. Senhor, senhora e senhorita, estas são as abreviações, SR, SR. Nós temos aí o A aí, né? SRTA. Na verdade, essas são as abreviações de senhor, senhora e senhorita, e você deve utilizar quando obrigatoriamente houver formalidade, exigir um respeito. Vossa Senhoria, nós temos aí também as formas abreviadas de Vossa Senhoria, tanto para o masculino quanto para o feminino. Observe que há uma diferença aí, o masculino tem um SA e o feminino tem um A lá em cima, né? Ele tratamento cerimonioso, funcionários graduados. Quando você não sabe com quem está falando, mas você quer manter uma formalidade, Vossa Senhoria, aquelas cartas que chegam para a gente, Vossa Senhoria é um tom mais cerimonioso, muito mais formal. E Vossa Excelência é para as altas autoridades, você já sabe que na redação oficial houve uma mudança nos elementos de Vossa Excelência, mas é bom ficar ligado que são para as autoridades de governo. Tecnicamente, segundo o Manual da Redação da Presidência da República, apenas os chefes de poderes devem receber o título de Vossa Excelência. Então, os chefes de poderes do Executivo,
do legislativo e do judiciário em todos os lugares, nas esferas municipais, nas esferas estaduais e principalmente na União nós temos também esta relação. Os chefes de poderes, eles devem receber esse título de Vossa Excelência. Fica a dica, carimbou com essa dica de língua portuguesa do professor Augusto César Freire. Segue o fluxo. E aí os pronomes pessoais, vamos entender os pronomes pessoais do caso reto e o emprego deles. O emprego dos pronomes pessoais são, caso reto, exercem sempre a função de sujeito. Eu saí cedo, quem saiu cedo? Eu. Tu saíste cedo, quem saiu cedo? Tu. Nós saímos cedo. Observe que os pronomes pessoais do caso reto, gravem aí, anotem aí, dica do mestre, eles só podem fazer papel de quê, gente? De sujeito. Somente só podem fazer papel de sujeito, ok? Vamos lá. Já os pronomes pessoais do caso oblíquo, os oblíquos, eles exercem a função de complementos, o que, gente? Somente dos complementos verbais, preste atenção. Então, eles vão fazer o papel de complemento, tá? Dos complementos. Levei-a ao baile, quem leva, leva alguém, levei ela. Olha só, por que eu não posso colocar, Augusto, levei ela para o baile? Preste atenção. Levei ela para o baile. Por que não posso colocar levei ela? Porque, na verdade, o verbo leva, preste atenção, quem levou ela para o baile? Eu levei ela para o baile. Este é o sujeito da oração. Ela é aqui, ó, um pronome pessoal do caso reto. E aqui um pronome pessoal do caso oblíquo. E é um oblíquo tônico, tá? Ela. Só tem um problema. Na verdade, não é isso. O ela aqui é pronome pessoal do caso reto também. Por quê? Porque ele e ela só vão fazer papel de pronome oblíquo átono quando ele vier com preposição. Não tem. O verbo levar é um verbo transitivo direto. Quem leva, leva alguém. Quem leva, leva alguma coisa. Tá certo? Quem leva, leva alguma coisa a algum lugar. Ele pode ser um verbo bitransitivo nesse processo. Mas nesse caso aqui, ele está fazendo papel de objeto direto. Eu já tenho a presença do sujeito. Então não pode ser ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto que só pode fazer o papel de quê? De sujeito. Então neste caso eu vou substituir ela por um pronome oblíquo átono. Levei-a. Esse a está representando quem? Ela. Levei-a. Ok? Então levei-a ao baile. Quem leva, leva alguém. Esse a está representando um objeto direto. Maria não me obedeceu. Maria não me obedeceu. Quem obedece, obedece a alguém. Olha para cá. Regência do verbo obedecer. A regência é verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Não me obedeceu, esse me está fazendo papel de objeto indireto. Mas, Augusto, os objetos indiretos eles vêm precedidos de preposição. Os pronomes oblíquos átonos são os únicos elementos na língua que podem fazer o papel de objeto indireto sem vir com preposição. Como vocês bem sabem, pronome oblíquo átono eles vêm sem preposição, mas o me pode fazer tanto o papel de objeto direto quanto o papel de objeto indireto. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, olha pra cá, olha pra cá. Ei, concurseiro, fica ligado, pegou a manha? Olha só, olha só. Ela me contou. Pergunta da UPE. Ela me contou. Ela me ama. Este me e este me fazem a mesma função sintática? Não, 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 não. Não faz. Qualidade CEPENTE desta dica. Olha só. Ela me contou, ela me ama. Quem conta, conta alguma coisa a alguém. Ele é um verbo bitransitivo. Quem conta, conta alguma coisa. Ele contou o quê? Não se sabe, mas contou a quem? A mim. Esse mim está fazendo papel de objeto indireto. Agora, ela me ama. O verbo é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Se ama alguém, este me, ele é um objeto direto.
Cuidado, o MI, gente, pelo amor de Deus, vai estar na tua prova da PM Pernambuco, vai estar na tua prova de guarda municipal, mas Augusto César Freire está te dizendo essa dica. O MI e o MI, eles em alguns contextos, eles podem fazer funções sintáticas distintas, diferentes. Ok? Deu para entender? Beleza, então segue, vem para cá. Se deu para entender, vamos lá. Os oblíquos, ó, levei ao baile, Maria não me obedeceu, informei a ele os reais motivos. A ele, observe que ele aí está precedido de quê? De preposição. Se está precedido de preposição, então logo ele será aí um pronome oblíquo tônico, e se é um pronome oblíquo tônico, ele só pode fazer papel de objeto o que, gente? Indireto, tá? Olha só. Cuidado, no uso dos pronomes pessoais, eu e tu exerce somente a função de sujeito. Então preste atenção, você trouxe a farinha para eu fazer o bolo. Então preste atenção, gente. Ele comprou um livro pequeno para eu ler. Preste atenção. Queria que vocês prestassem atenção aqui, olha só. É o uso do pronome pessoal, vejam só. Este livro é para mim. Por que para mim? Este livro é para mim. Olha, isso aqui é uma preposição. Não existe sujeito preposicionado, então você não pode colocar para eu. Você não pode colocar o para eu. Só pode colocar o para mim. Mim é um pronome oblíquo tônico, e o pronome oblíquo tônico ele vem precedido de quê? De preposição. Ele vem precedido de preposição. Não é assim, gente? Só que tem uma situação, mas Augusto, o que eu quero saber é o seguinte, e por que é que eu já vi assim, ó, este livro é para eu ler. E por que não é para mim ler? Porque olha só, apesar de termos aqui uma preposição, mas nós temos um verbo, e esse verbo está no infinitivo. Este verbo, ele vai ter que ter um sujeito. Este livro é para eu ler. Quem é que vai ler? Eu. Então, antes de verbo, você não coloca o pronome oblíquo mim, você coloca o pronome pessoal do caso reto. Então, este livro é para mim, não temos verbo depois dele, mas se tiver verbo depois dele, não será para mim ler, mas sim para eu ler. Então, olha só, você trouxe a farinha para eu fazer, olha que o verbo fazer está ali. Ele comprou um livro pequeno para eu ler. É fácil para eu fazer o bolo, foi difícil para eu chegar até aqui. Deu para entender? Quando tivermos verbos, obrigatoriamente nós vamos ter que utilizar o pronome pessoal do caso reto e não mais os pronomes do caso oblíquo, tá? Cuidado! Se, se, consigo são reflexivos. Eles referem-se ao próprio sujeito do verbo. Gente, isso é muito importante. Augusto, eu nunca vi isso. Tá vendo agora aqui no CEPEM. Tá vendo com Augusto César Freire para PM Pernambuco, Guarda Municipal. Olha só, se, se, consigo são reflexivos. O que significa isso? São reflexivos. Presta atenção. Se, consigo são reflexivos. Por que eles são reflexivos? Porque eles vão se referir ao próprio sujeito. Maria cortou-se. Voz reflexiva. Voz reflexiva. Maria cortou-se com a faca. Ela praticou e recebeu a ação ao mesmo tempo. O rapaz só falava de si, ele falava dele mesmo, também reflexivo. Você trouxe consigo o documento, ele mesmo trouxe. Então, nesse caso, se, si, consigo são pronomes reflexivos, tá? Os pronomes o e a, eles só podem fazer a função de objeto direto. E o pronome li, esse aí só pode fazer o papel de objeto indireto. Então, em nome de Jesus Cristo, olha só, pelo amor de Deus, gente, eu vejo muito assim, eu lhe amo. Ô garota, ô garoto, se vocês ouvirem esse tipo de oração, corra, corra. Eu não lhe amo, porque o verbo amar, ele é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Lhe só pode fazer o papel de objeto indireto. Então não pode ser lhe. É eu o amo ou eu a amo. Deu para entender?
Beleza? O li ele vai exercer função de objeto indireto ou complemento nominal, porque vem também precedido de preposição, ou ainda de adjunto adnominal, que também pode vir com preposição. Os pronomes, aí vem a regra da dona Lola. Regra da dona Lola. Esta regra, cuidado, já pegou muita gente essa regra. Que regra é essa hoje, dona Lola? Pois é. Os pronomes o e a e os seus plurais, os e as, eles vão adquirir a forma lo e lá. E os plurais, los e las, quando os verbos que vierem antes dele terminarem em R, S ou Z. Olha para cá. Eu devo amar ela. Tá erradíssimo. Eu já disse a vocês que eu é sujeito, ela também é pronome pessoal do caso reto, e eles só podem fazer papel de quê? Sujeito. Mas aqui, este ela está fazendo papel de objeto direto, porque quem ama, ama alguém. Ele é um verbo transitivo direto. O que é que vai acontecer aqui? Muito simples. Como verbo, eu tenho que trocar por o pronome oblíquo átono, a ou o. A porque vai ser ela, o se fosse ele, não é? E a vai ser ela. Tem uma situação que a gente tem que ter cuidado. Quando os verbos terminarem em R, S ou Z, eu tiro aqui, olha o que é que eu faço. Amar, eu faço amar lá. Só que você tem que ter cuidado com o verbo amar lá. Ele é o quê? Oxítona, terminado em vogal, em A. As vogais são A, E e O. Ele deve ter o quê, gente? Ele deve ter acento gráfico agudo. Fica a dica. Carimba, mais uma dica, professor Augusto César Freire. Então, eu devo amá-la. O que é que acontece aqui? Olha comigo. Os pronomes o e a, os seus plurais, eles vão adquirir a forma de lo e de lá, quando posposto por verbos terminados em R, S, Z. É o caso de vamos entregar hoje, então vamos entregá-lo. Entregamos-la hoje. Tá certo? R, S, Z, terminou em S, né? Entregamos. E fez terminou em Z, fez-as hoje, não, fê-las hoje, certo? Fica ligado nessa questão aí. E ele também, a regra da dona Nona. Os mesmos pronomes, o o e o a, vai acontecer a mesma coisa, mas agora não vão receber lo e lá, vão receber nó e na. Quando os verbos que vierem antes deles terminarem em M ou em vogais nasais, ão e oem. Deixaram-a em cima da mesa, deixaram-na em cima da mesa. Regra da dona Lola e da dona Nona. Fica ligado. Deu para entender? Beleza. E aí eu tenho aí, ó, os assuntos dão por encerrado, não. Se terminou em vogal nasal, não dão por encerrado, dão-no por encerrado. Põe-a em cima da mesa, põe-na em cima da mesa. Deu para entender? Essas são, ainda temos os pronomes pessoais. Entreguei o livro ao professor, o livro é objeto direto. Entreguei-o ao professor, objeto direto. Entreguei o livro ao professor vai ser objeto indireto. Entreguei-lhe, objeto indireto, ele vai ter que utilizar o pronome lhe, porque este faz papel de objeto indireto. Sou grato a você, sou-lhe grato. Sou grato a você, complemento nominal. Sou-lhe grato, não é? Então, nesse caso aí, o lhe está fazendo papel de complemento nominal. Escutei os seus conselhos, escutei-lhe os seus conselhos, está fazendo papel de adjunto adnominal. Então, essa daí, na verdade, vocês viram agora os pronomes pessoais, o uso dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo e do tratamento. Tá certo? Guarda bem, revisita essa aula, tá certo? Faz suas atividades, estamos torcendo por você. Daqui a pouco a gente volta com pronomes pessoais, agora mais com pronomes, mas agora os outros tipos de pronome. Fica a dica, tá certo? Então, olha, você está aqui, você está no CEPEM, se está no CEPEM você está garantido, é só você ter a coragem que o resto a gente vai desenrolar, tá certo? Daqui a pouco a gente chega, valeu!